Como vocês sempre fazem essa pergunta aqui pra mim, e eu gosto de matar a cobra e mostrar o print, eu fiz uma série de vídeos com os prints do que aconteceu, com reportagens da época, pra mostrar pra vocês como tudo aconteceu. A única parte que eu não encontrei em prints, porque a mídia não vai falar mal dela mesma, eu achei em um vídeo da Dani Bongiorni, então eu vou deixar o link do vídeo aqui, tá bom? E vou deixar também o nome que ele tá, o vídeo, se vocês quiserem procurar no YouTube, tá no YouTube. O Jan, ele é formado em Direito, ele é advogado, antes de ser ator ele era advogado já. E aí, lá na Turquia, os atores eles recebem por episódio e ponto. Por episódio eles recebem um X de liras turcas e eles não recebem por reprodução. Então, por exemplo, se é reprisado na Turquia, eles não recebem de novo, nenhuma porcentagem nem nada. Se eles vendem internacionalmente, eles não recebem. Se passa do Brasil, na Espanha, na Argentina, em qualquer lugar, eles não recebem de novo. E o Jan, muito incomodado com isso, começou a fazer um buchicho. Entre os atores, começou a falar, começou a querer movimentar pra conseguir esse direito de imagem. As produtoras ficaram putas, meio que se organizaram e começaram a retaliar o Jan. E a partir daí que começam os eventos. Essa parte eu encontrei no vídeo da Dani Bongiorni, tá? Que tá lá no YouTube, vou deixar aqui o nome. Tudo começou no finalzinho de 2019, quando tava ele terminando o Erkin Kush, que ele deu uma entrevista pra esse Cengiz Semercioglu. E ele tava falando da compatibilidade dele e da Demet, e falou que eles tinham uma libido alta. E em vez de levarem a libido alta como química, levaram como uma conotação sexual mesmo. E ele também foi comparar a química dele com a da Selen Soyder, da série Hangimi Sevmedik, que ele tinha falado, e daí que o caldo entornou mesmo. O que ele falou? Se a Demet tivesse sido um pouco snob, nunca teríamos sido compatíveis. Por exemplo, eu tive problemas com a minha parceira Selen Soyder, na série Hangimi Sevmedik, por causa disso. O casal principal deve ter uma libido alta. Eu sempre digo que os atores são divididos em dois, aqueles com libido e aqueles sem. O elenco deve ser escolhido com pessoas que tenham a libido alta, né, que sejam incompatíveis. Olha os atores principais que não tiveram sucesso nos últimos anos. Todos eles tiveram parceiros sem libido. A galera, tanto a classe artística quanto a internet, caiu matando, caiu de pau. E é aquela coisa, um publica, a galera replica, só a parte que interessa, só a parte polêmica. É o hype pela polêmica, né? E daí, primeiro, a Selen Soyder foi a primeira a responder. Graças a Deus, sou uma mulher snob com baixa libido. Aí, Enis Arcan, Tubão Sal, uma galera aqui, a galera reagiu aqui embaixo falando sobre o rolê da tal libido. E aí ele veio se retratar depois disso. Ele foi e se retratou, né? Porque pegou mal pra ele, foi a primeira vez, ele ainda estava se importando com o que estavam dizendo, ele foi. Acho que foi mal interpretada a palavra libido, é uma palavra que foi pra muitos lugares diferentes. Aprendi uma lição. Erros são humanos, que eu queria usar essa palavra num sentido mais amplo e abrangente. Queria falar sobre química, energia e harmonia que tornam o amor crível na série, mas o assunto foi pra outros lugares. Deveria ter sido mais cuidadoso. Até então ele ainda estava se importando. Aí veio um programa na Espanha, que ele fez milhares de coisas, atendeu uma senhorinha que a filha tinha morrido e ela não queria fazer tratamento de câncer. Aí ele foi lá, fez super cuidadoso. Eles, como sempre, é muito cuidadoso com as senhorinhas, né? Mas essa parte não mostram. Polemizaram a parte que interessava a eles pela polêmica, né? Uma moça perguntou, você pode me dizer algo que prove que você é deste mundo? E daí ele respondeu, venha, vamos na sala dos fundos, vou te mostrar. Uma coisa meio, rama ali atrás que eu te mostro, rama ali no mato que eu te mostro. Se fosse uma brasileira, eu ia falar, pode ser agora? Mas eu só vou se eu puder dar uma lambida pra provar se é real, senão eu também não quero. Mas, nossa, pegaram essa parte só, replicaram, polemizaram até o caos. Na mesma época que rolou esse negócio da Espanha, ele chegou na Espanha e tinha 2.000 pessoas esperando ele, fãs espanhóis esperando por ele. Porque ele era muito querido, porque estava passando Erkin Kush, os espanhóis amavam ele e a Demet. E nessa mesma época, o Kivante também estava em Madrid. Daí foram perguntar pra ele, por que tinha 2.000 pessoas te esperando aqui e não tinha ninguém esperando o Kivante? Aí ele deu uma resposta que pra mim é completamente óbvia. É tipo assim, eu não sei se as séries do Kivante estão passando na Espanha. Se as séries não estiverem passando na Espanha, é por isso, porque as pessoas não conhecem ele, por isso que elas não estão esperando. Nossa senhora, na Turquia fizeram aquele auê, aquela polêmica. Essa Nilgum Belgum aqui, até botou no Twitter. As críticas do Can Yaman, Kivante, um homem que conquistou o coração das pessoas por sua atuação, enquanto ele ainda está no começo de sua jornada, mostram que ele não consegue aceitar onde está. Falando que ele se achava em cima do Kivante. E o Kivante era adorado na época. Tipo assim, ele não falou nada demais. Mas, nossa senhora, ele tá se achando o rei da cocada preta. Obviamente foram atrás do Kivante pra aumentar a polêmica. E o Can estava em uma festa. E daí ele foi embora. O Kivante entrou. Não sei se essa ordem que colocaram aqui foi real. Que ele ficou sabendo que o Kivante e ele foi embora. Talvez nem seja real. Mas colocaram isso, eu sei que o Kivante chegou e daí foram perguntar pra ele o que ele achava. Daí o Kivante falou, eu não acho nada, menino. Não foi eu que falei, eu tenho que achar alguma coisa? Eu não acho nada, vocês ficam com o B.O. de vocês aí que eu vou ficar bem quieta aqui. Depois disso ele fez Beyond. Mas já tava um mal-estar muito instaurado ali, foi cancelada a série por baixa audiência no 14º episódio. E nesse meio tempo, ele foi pra Itália, e daí a Disney entrou na Turquia, e a Disney tava contratando metade da Turquia. Todo mundo eles estavam contratando, porque eles iam fazer acontecer, fizeram algumas séries. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. O Turco era pra ter sido da Disney,
E daí eles fizeram uma festa de lançamento, e ele foi pra festa de lançamento lá na Turquia. Segundo a mídia turca fala, ele não quis, na entrada do evento, ele não quis falar com a imprensa. A hora que chegou no tapete vermelho lá, que todo mundo tava conversando com a imprensa, que estavam tirando foto, os jornalistas abaixaram as câmeras e não quiseram. Diz que falaram assim, ai, ele não é artista italiano, pra que ele precisa de mídia turca? E todo mundo abaixar. Ai, menino. Ai, o rapaz ficou meio puteando, né? Ele falou, é isso, beleza, então, Turquia não me quer mesmo? Beleza, então. Valeu, falou, como bom escorpião. Beleza, né? Aguarde e confie. Aí ele foi um dia visitar a mãe dele, visitar a família dele em Istambul. E os jornalistas todos foram em cima. Ele não falou com ninguém, mandou os seguranças tirarem os jornalistas que ele não ia falar com ninguém. E ele realmente não falou com ninguém. Aí os jornalistas meteram a boca nele, né? Falando que ele não queria, que os seguranças foram truculentos com eles, nananana. Daí ele falou, uai, eu não era estrela da Itália? Por que vocês estão aqui? Como é que é? Que eu não tô entendendo. E aí ele fez um post no Instagram enorme, falando dos jornalistas. Você sabe que quando vocês desligam a câmera e pararam de me filmar, eu não era estrela da Itália. Então, por que você tá aqui mesmo? Eu tô entendendo. Eu tava em paz, vim aqui pra ver a minha família, no meu ambiente familiar, e vocês estão enchendo meu saco, velho. Vai, vocês que fizeram o circo, agora fiquem aí vocês com o seu próprio circo. Como bom escorpião vingativo que ele é. E desde então a relação de Can e a imprensa turca não é boa, e ele e a Turquia não é boa, e aí ele prefere a Itália do que a Turquia. Era isso. Se faltou alguma coisa, deixem nos comentários. Se eu dei alguma informação equivocada, eu peguei nos prints, então daí vocês podem deixar no comentário, mas aí vocês culpem os jornalistas, não eu, porque eu só repassei a informação. E é isso, tá bom? Compartilhem com quem queria saber, salvem pra vocês saberem mais tarde de novo, deixem aqui os comentários do que vocês acham sobre isso. Beijos de luz.